Bom dia, irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Vale informar que esta aula, transmitida eletronicamente para você, é provisória, porque a Primeira Igreja Batista do Brás já abriu as suas instalações ao modo presencial. Ocorre que, excepcionalmente, nesse final de semana, a igreja suspendeu suas atividades, visto que tivemos alguns casos de Covid comprovados. Então, prudentemente e excepcionalmente, esse final de semana, as atividades foram suspensas. Mas, para não ficarmos na lacuna, com você que nos acompanha no estudo do livro de Gênesis, nós estamos transmitindo essa aula via online. Mas sugerimos a você que fique atento a todas as comunicações da igreja para que você saiba como e quando voltar em tempo oportuno e seguro. Então, como eu disse a você, nós estamos estudando o livro de Gênesis. Chegamos hoje na lição de número 4 deste livro. E excepcionalmente nessa aula nós vamos abordar os capítulos 4 e 5. Vale lembrar também que o capítulo ou os capítulos 1 e 2 de Gênesis querem nos mostrar como as coisas eram no princípio, como eram as coisas no seu original. E o capítulo 3 é um divisor de águas, digamos assim. É aquele capítulo que registra a queda e a desobediência do homem, por isso nós atrelamos a ele um divisor de águas. Porque de Gênesis até hoje, nunca mais as coisas foram as mesmas. Romanos capítulo 8 diz o seguinte, que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Veja esse versículo 19, a ardente expectativa. Expectativa é uma expressão de futuro. Então, seria assim, a ardente esperança, expectativa de futuro. E a da criação, ou seja, que criação? Toda a criação, mundo físico, mundo biológico, relacionamentos, tudo isso aguarda expectativa de libertação. Por que isso? Porque está escrito, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então ela está na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Guarde com você essa expressão, aguarda a revelação, toda a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Filhos de Deus, porque nós vamos chegar no final da aula usando essa mesma expressão. Ou seja, a criação aguarda numa expectativa de ser libertada do peso da maldição que foi aplicada ao homem e toda a natureza em Gênesis capítulo 3. Ou seja, ela aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ainda, ou seja, a consumação dos tempos e o cumprimento de Gênesis 3,15, quando Deus fez uma promessa à mulher, falando à serpente, olha, é da semente da mulher que surgirá um que pisará a cabeça da serpente. Então, o pecado rompeu toda a beleza da criação. Pior do que isso, o pecado nos afastou de Deus. Agora, nossa esperança está na cruz. E para entender a cruz e a sua legitimidade, nós precisamos entender o Gênesis e as suas consequências. Não haveria cruz se antes não houvesse o pecado. Pois a aula de hoje nos remete a Romanos 8,19, a revelação dos filhos
de Deus. É isso que nós temos em mente. O livro de Gênesis tem dupla finalidade. Primeiro, nos mostrar a origem do mundo físico. Tudo que foi criado, do nada, Deus tudo fez. Uma segunda finalidade que o livro de Gênesis nos aponta é a origem do povo de Deus. Povo escolhido, povo precioso, origem da igreja de Jesus. E mais tarde, povo vestido de branco, que será conduzido aos páramos celestiais, o paraíso definitivo, na esperança, ou paraíso definitivo, na presença do seu Criador e consumador de todas as coisas. Amém. Aleluia. Glória a Deus por isso, pela expectativa da redenção. Então vamos a Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4 começa dizendo assim: Adão e Eva já estão fora do paraíso, já foram expulsos do Éden. E diz o texto: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Ora, quando Eva diz: adquiri um varão com o auxílio do Senhor, será que ela não tinha em mente aquilo que foi prometido a ela? Da semente da mulher surgirá aquele que há de esmagar a cabeça da serpente. Talvez ela tenha pensado: puxa, é Caim, é o prometido do Senhor, é esse que há de pisar a cabeça da serpente. Será que ela não pensou assim? Ela pode ter guardado as palavras de Deus no seu coração. Mas o versículo 2 diz: depois de ter tido Caim, depois deu à luz a Abel. Então não se confirmou aquilo que ela poderia ter pensado. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, um lavrador. Trocando em miúdos e trazendo essas terminologias para os dias de hoje, Abel foi pastor de ovelhas. Logo, ele foi um pecuarista. Caim foi um lavrador. Trazendo para o mundo de hoje, Caim foi um agricultor. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias dos seus rebanhos e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e caiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Caim, cuidado. Se porventura procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti compete dominar. Palavras do Senhor a Caim. Então vamos a algumas considerações. Vemos aqui os dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Caim, o mais velho, um lavrador, um agricultor, e o mais novo, Abel, um pastor ou um pecuarista. Veja, o que diz o texto? Que os dois ofereceram uma oferta a Deus. Uma oferta voluntária. Nada de errado com isso. Diz lá, versículo 3. No fim de uns tempos, o tempo se passou. Né? Que tempos são esses? Muito provavelmente, esse tempo se refere ao fim da colheita. Ou quem sabe, ao final de um ano produtivo. A oferta de Caim foi do fruto da terra, porque ele era um agricultor. A oferta de Abel foi um dos frutos do rebanho,
porque era um pecuarista. Nada de errado nisso. Mas o texto diz que Deus rejeitou a oferta de Caim. Por que será? Alguns atribuem isso pela ausência de sangue, né? Dizem que Deus aceitou a oferta de Abel porque derramou sangue, ele escolheu um cordeiro, etc. e tal. E Caim por ter trazido os frutos na terra, na ausência do sangue. Então, por isso, ele foi rejeitado. Não necessariamente. A resposta aqui é simples. Deus rejeitou a oferta de Caim pela qualidade do culto prestado. Por que é que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel? Resposta: pela qualidade do culto prestado. O grande enigma para nós entendermos por que é que Deus aceitou a oferta de Abel está no versículo 4, quando diz: Abel trouxe das primícias. É correto entender como Abel trouxe do primogênito do seu rebanho. Foi isso que qualificou a sua oferta. Caim não foi tão zeloso assim na escolha da sua oferta. E isso, diante de Deus, fez toda a diferença. Nós podemos ilustrar a visão que Caim e Abel tinham de Deus. Como é que eles viam a Deus? Por exemplo, pense em Caim. Caim era um agricultor. Caim como um agricultor. Imagine que Caim, vamos colocar aqui, Caim tinha um vizinho que também era agricultor. E olha, como é que Caim via Deus? Caim era um agricultor. Imagine que ele tivesse um vizinho que também era um agricultor. E aí, num determinado momento, Caim resolve dar um presente para o seu vizinho, esperando receber desse vizinho também um presente em troca. Então veja, era assim que Caim via Deus. Ele era um agricultor, resolve dar um presente para o seu vizinho, que também é um agricultor, esperando receber em troca presentes também. Então vamos colocar aqui trocas de presente. Trocas de presentes. Era assim que Caim via Deus. Agora, se nós pensarmos em Abel, como é que Abel via Deus? Nós já vimos pelo texto que Abel era um pecuarista. Vamos escrever aqui. Pecuarista. Ora, Abel, enquanto pecuarista, tinha um outro vizinho também, que era um pecuarista. Então vamos pensar assim, outro pecuarista. Tá, esta é a visão de Abel. Muito bem. Agora perceba, Abel era um pecuarista e tem um vizinho a ele que é superior a ele. Perceba que ele resolve escolher o melhor do seu rebanho para dar de presente a esse vizinho, por entender que esse vizinho é superior a ele. Olha aí. O vizinho era superior a ele, por isso ele se esmera na escolha do presente, por isso ele dá o melhor do que tem. Ele entende que o vizinho é proprietário não só da sua fazenda, mas é proprietário da própria fazenda dele. Então, o vizinho, na qualidade de superior, é proprietário, inclusive, das terras de Abel. Por isso ele dá o melhor
Por isso ele escolhe o que tem de mais precioso. Se o vizinho é proprietário da sua terra, ele vai caprichar. Na verdade, Abel é um mero inquilino do vizinho, porque o vizinho é o proprietário da sua terra. É assim que esses meninos viam a Deus, e isso fez toda a diferença. Veja, Caim olha para o seu amigo vizinho e diz: eis aqui o meu amigão. Meu vizinho é meu amigo, meu grande amigo. Vou dar a ele o que eu tenho de bom. Certamente ele vai me recompensar pelo presente que eu estou dando a ele. Troca de presentes. Abel age completamente diferente. Ele dá para o seu vizinho aquilo que tem de melhor, por entender que o seu vizinho é superior a ele e reconhecer que o vizinho é o proprietário das suas próprias terras. Por isso ele é apenas um inquilino. Isso faz toda a diferença. Assim, Deus rejeita a oferta de Caim. Agora, quando será que Caim percebeu que foi rejeitado? Provavelmente no final da colheita seguinte, ou no fim de um outro ano, no ano seguinte produtivo. Caim olha para Abel e vê que o seu irmão prosperou. E Caim olha para si mesmo e vê que a terra não produziu como ele gostaria que tivesse produzido. Assim, Caim ficou revoltado e alimentou por muito tempo esse sentimento de ira. E o texto vai nos dizer que Deus procurou trazer Caim à reflexão. Deus procurou tratar esse sentimento em Caim. Deus buscou restaurar, trazer a consciência. Mas Caim foi amargurado, alimentando esse tipo de sentimento. Por isso que o texto diz que Deus, falando a Caim, lhe disse: mas compete a você, Caim, dominar esse tipo de sentimento. Fazendo aqui uma ponte com Gálatas 5:22, sobre o fruto do Espírito, quando um dos gomos é o domínio próprio. Caim não teve esse domínio próprio e não suportou ver o irmão bem-sucedido. E aí, versículo 8. Disse Caim a Abel em certa ocasião: Abel, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Primeiro homicídio registrado. Disse o Senhor a Caim: Caim, onde está Abel, seu irmão? E ele respondeu: não sei. Sou eu o tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra para mim. Percebe? Caim não soube lidar com esse tipo de situação. Não soube. Caim foi alertado por Deus. Cuidado com esse sentimento de ira, Caim. O pecado jaz à porta, versículo 7. E as perguntas de Deus: por que andas irado? Por que você está agindo assim? Versículo 7. Onde está teu irmão? Caim, o que fizeste? São perguntas para reflexão. Deus tinha por objetivo trazer a graça regeneradora, a graça da regeneração sobre o coração de Caim. Mas ele rejeitou todas as tentativas de Deus. 2 perguntas antes do homicídio: por que andas irado? Por que estás agitado? E 2 perguntas depois do fato ter sido consumado: onde está teu irmão? O que foi que você fez? E aí, no versículo 11 e 12, Deus aplica o juízo a Caim. Veja: quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo,
que já não posso suportar. Essa me parece, essa expressão, essa fala de Caim, me parece que foi a única declaração de Caim que realmente se aproveita. Essa me parece que foi a única declaração de Caim que realmente se aproveita. Porque nenhum homem é capaz de suportar o peso dos seus próprios pecados. Somente Jesus, só Jesus foi capaz de levar sobre si as nossas iniquidades. Caim então sabia que, distante de Deus, qualquer um poderia matá-lo. Está lá no verso 14. Distante de Deus, qualquer um poderia matá-lo. Mas a graça e misericórdia de Deus põe um sinal em Caim, preservando-lhe a vida. Veja, o amor de Deus supera qualquer decepção da vida do homem. O amor de Deus supera a decepção que ele sente pelo homem. A partir daqui, a vida de Caim segue. A partir daqui, a vida continua. Ninguém tocou em Caim, porque Deus lhe colocou um sinal. Sinal da graça de Deus, apesar dos pesares. A Bíblia diz que não importa quão longe você tenha ido, ainda há esperança da graça do Senhor sobre você. Pois bem, ele realmente optou seguir distante de Deus, apesar de Deus tanto tentar corrigir o seu coração. Caim optou por andar distante de Deus. Seus filhos, diz lá no versículo 4, que seus filhos também foram instruídos sem o temor de Deus. Caim em momento nenhum se preocupou com isso. E o versículo 19 diz que Caim gerou Lameque, que teve 2 esposas. Veja o pecado como avançava. Ter 2 esposas contraria o plano original de Deus para a família, para o princípio de família. Então veja, Caim segue a sua vida, vai gerar filhos e filhas, e o pecado continua avançando. Sim, o pecado crescia desenfreadamente. Finalzinho do capítulo 4 vai dizer que Caim continuou sua vida normalmente, teve muitos filhos. O seu primogênito chamou-se Enoque. Ele amou Enoque e, com o tempo, ele conseguiu administrar ou construir ou formar uma cidade, deu à cidade o nome de Enoque, seu primogênito. Depois ele teve muitos filhos e filhas. Dentre eles, ele gerou Lameque, esse que há pouco eu disse, da sua maldade, que instituiu a poligamia entre homem e mulher, coisa proibida por Deus desde o começo. Além disso, Lameque, diz o texto, que ele era tão rude, que ele diz assim: matei um porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. O rapaz pisou no dedão do pé de Caim, de Lameque, e ele o matou. E fala isso com orgulho, dizendo: eu sou mais severo e mais rude do que o meu próprio pai. Se orgulha disso. Olha que coisa. Ainda ironiza o seu pai. Mas, a essa altura dos acontecimentos, Adão e Eva ainda existem. Diz o texto lá no versículo 25 e 26, que Adão e Eva voltou a se relacionar e nisso deram à luz a um outro filho, Sete. Então, veja, Adão e Eva tiveram 3 filhos: Caim, Abel e Sete. Caim, Abel e Sete. Caim matou Abel. Eva vai dizer: agora Deus me deu esse outro filho. Em substituição a Abel, Deus deu ao casal o filho, o terceiro filho, chamado Sete.
Depois disso, já no capítulo 5, aliás, todo o capítulo de número 5 vai refletir o juízo divino por conta do pecado que Deus faz a toda a humanidade. A leitura que podemos fazer de todo o capítulo 5 é a seguinte: o pecado gera a morte. A leitura do capítulo número 5 é como se fosse um hino, cujo refrão é: viveu e morreu. Fulano viveu tantos e tantos anos e morreu. Ciclano viveu tantos e tantos anos e morreu. A ênfase do capítulo, o refrão do capítulo é morte. Exceto o versículo 24, quando se referindo a Enoque, agora Enoque, que já é descendência de Sete, diz: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. Qual é a leitura que nós podemos fazer disso? Diz lá o texto: Matusalém viveu 969 anos e morreu. Enoque viveu 365 anos e Deus para si o tomou. O que é que nós podemos entender com isso? Qual é a implicação ou qual é a aplicação que nós podemos fazer disso? Não importa quanto tempo você viva, o importante é andar com Deus. Capítulo 5 nos diz isso. Não importa o quanto tempo você viva, quantos anos você vai viver. O refrão é: o importante é andar com Deus. Viveu e morreu. Não importa. O importante é morrer em Deus. Conclusão. O ápice ou o auge da aula de hoje é a seguinte. Primeiro, Deus concede aos homens talentos por graça, tornando a vida possível e a vida segue. Caim teve muitos filhos talentosos. Você vê lá que eles eram habilidosos no que faziam. E da linhagem de Adão, então, originaram-se dois caminhos. Eu encerro a aula aqui. A partir de Adão, veja, digamos assim, da linhagem de Adão, dois caminhos. Um caminho seguindo a descendência de Caim e outro seguindo a descendência de Sete. E a vida prossegue. E a vida continua. Aqui está a grande conclusão. Em Caim, nós temos a representatividade dos filhos de Deus. Filhos. Dos filhos dos homens. Em Caim, nós vemos representado os filhos dos homens. Representa o homem natural, o homem distante de Deus. E em Sete, nós vemos representada a linhagem do povo temente de Deus. Início do povo de Deus no qual Jesus nasceu. Este sim, a seu tempo, pisará a serpente da mulher. Então, Sete representam os filhos de Deus. É isso que a aula de hoje estava querendo nos mostrar. A partir de Adão, dois caminhos se abrem. Um caminho representado pelos filhos dos homens. Aqueles homens naturais, distantes de Deus e que seguem o fluxo natural da sua vida. E em Sete, nós vemos uma linhagem mais temente a Deus. Se em Caim nós temos homens ímpios, em Sete nós temos homens piedosos. A que linhagem você pertence? A que linhagem você pertence? Pense nisso.
ficamos por aqui. Que Deus nos abençoe.